Universidade Rinode Áudio da Semana. Um bom depoimento pode mudar teu negócio. Daniel Uchoa, Imperial TrueStar do Rinode Group. E galera, é o seguinte, meu nome é Daniel Uchoa, né? Sou nascido e criado na querida e maravilhosa cidade de Manaus, no estado do Amazonas, né? Sou manauara com muito orgulho. Se você não conhece Manaus, tá na hora de conhecer. Uma cidade incrível. Uma super cidade no meio da selva amazônica. E eu de formação, eu sou um engenheiro florestal. Tem muita floresta lá, eu falei, cara, vou ficar rico aqui, tem tanta floresta que eu vou ficar rico. Mas não é bem assim a lógica. Mas enfim, eu gosto muito dessa parte ambiental, então eu me formei, né, como engenheiro florestal, ali ao redor dos 22, 23 anos. Acabei não atuando na área, né, ali pela essa mesma idade, mais ou menos, eu passei num concurso público. Eu seguia muito aquela cartilha que todo mundo fala, né, que os pais falam, poxa, entre numa boa escola, tire boas notas, passe numa boa faculdade. Eu tive boas escolas, eu estudei tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, ambas eu pude aproveitar e tal. Tirei boas notas, nunca fiquei de recuperação nem nada. Eu não era o top 1 da turma, mas estava sempre bem ali. Passei numa boa faculdade, passei em primeiro lugar no curso de engenharia florestal. Minha nota foi a maior das ciências agrárias, então segui ali a cartilha. Depois me formei na Universidade Federal do Amazonas como engenheiro florestal. Passei em todas as matérias ali certinho e estava indo bem. E depois eu passei no concurso. Então não atuei na área de engenharia florestal, mas eu passei num concurso público da Prefeitura de Manaus, né, da Secretaria Municipal de Educação. E eu não era professor, né? O pessoal pensa, Secretaria de Educação, você era professor. Não, eu era assistente administrativo de uma escola. Então, tinha lá os professores, tinha lá a diretoria, eu trabalhava na diretoria, matriculando criança. Esse vai passar lá A, passar lá B, lançava nota, via lá as contas do negócio e tal. Então eu era assistente administrativo. Eu ganhava na época ao redor de R$2.000. Se eu corrigir pela inflação hoje, a gente está falando algo em torno de R$4.000, que era o meu salário na época, que é maior do que a média do brasileiro, né? O brasileiro aí ganha R$3.000 de média, o salário mínimo é 1.500, mas a média é 3.000. Então ganhava até um pouco mais do que a média, para uma pessoa solteira, era ok. Até que eu percebi que essa cartilha que eu estava seguindo, de estudar e de fazer concurso, ela não realizaria os sonhos que eu tinha pra vida, né? Eu sou um empresário que eu não sou anti-emprego. Tem muito empreendedor, ainda mais empreendedor de palco, né? Que ele é anti-emprego. Não, emprego é o do demônio, emprego não sei o que, estão te roubando e tal. Eu acho que o emprego é importante, ele representa um papel importante na sociedade. Tem uma lógica existir empregos, eu acho muito legal. Todo empresário tem empregados, então assim, é ruim um empresário falar mal de emprego. Então, eu acho sim um emprego importante, só que empreender é muito melhor. É muito melhor. Então, tem algo que é bom e tem algo que é muito melhor. E aí, eu percebi que essa cartilha não me levaria aonde eu gostaria. Porque eu gostaria sim de ganhar mais dinheiro. Eu poderia, se passar num concurso público e ganhar talvez 20 ou 25 mil reais por mês, poderia. Mas eu queria, além de dinheiro, ter a liberdade, né? Que pra mim é a grande coisa que dinheiro compra, liberdade. Não adianta nada também você ter muito dinheiro e não ter liberdade. Você ganha 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês e você tem a algema de ouro. Eu falei, cara, eu quero um negócio que eu possa ganhar dinheiro e ainda assim ter a liberdade. Liberdade pra, se eu quiser trabalhar ou não, eu escolho. Se eu quiser acordar cedo ou tarde, eu escolho. Se eu quiser viajar ou não, eu escolho. Eu vou ter renda com isso. E aí me foi apresentado o marketing de rede, o marketing multinível, né? Eu comecei mais ou menos 12, 13 anos atrás, essa jornada no marketing de rede. Muito jovem, ainda me considero relativamente jovem, né? Com 36, mas comecei ali ao redor dos 22, 23, lá em Manaus, com muitos desafios. E eu fui crescendo, tendo resultado, me achei nessa indústria. Hoje eu construí uma equipe que está em 8 países, né? Tem milhares e milhares de pessoas, né, que se ativam todos os meses, um volume muito legal. Eu tenho, na Rinode, que é a empresa que a gente representa, eu tenho algumas contas, né? Você pode se cadastrar, aí você pode cadastrar o seu CPF e você tem a conta da sua empresa. Aí tem a UID, que é no nome da sua esposa. Então você tem várias contas dentro de casa. Somando essas contas, eu já ganhei mais de 31 milhões de reais na Rinode. E sendo no ID principal, que é o ID de TrueStar, 27 milhões, né? Então foi mais ou menos... Esse é um pouco aí resumido da minha história, né? Eu tinha já essa... Cara, eu quero fazer algo diferente. Tanto que eu aprendi a mexer em coisa de design, eu tentei uma vez importar a camiseta dos Estados Unidos pra vender, me quebrei a cara e tal. Assim, um negócio pequeno, né? De 2, 3 mil reais. Mas assim, o marketing de rede eu tive a sorte de me apresentarem numa idade bem jovem, assim, né? O marketing de rede você pode começar com 60 e ter sucesso com 70. Pô, me foi apresentado, eu tinha 22 anos, 23 anos. Um amigo meu me apresentou e eu falei, cara, esse negócio eu posso ganhar dinheiro e eu posso ter tempo livre e eu não vou ter chefe. Bom demais. E nem empregado. E aí essa ficha, cara, fez muito sentido pra mim. E você não rejeitou em nenhum momento? Eu tive 2 processos de rejeição. O primeiro
assim, eu não gostava do negócio de venda. Isso é venda, cara, você é vendedor, você é vendedor natura, da van, então eu não gostava muito disso. E segundo, eu tinha um processo de rejeição também meio que com a Rinodê. Porque assim, antes da Rinodê eu já tinha tido uma outra experiência numa outra empresa, eu posso falar disso depois, mas assim, eu não gostava da Rinodê. Eu falava, mano, isso aí é negócio de mulherzinha, eu era bem machista naquela época, né? De um negócio de mulherzinha e tal, sendo que as mulherzinhas faturam pra caramba, às vezes muito mais que homem, né? Isso aí é venda. Eu falava, cara, eu nunca que vou fazer parte desse negócio, né? E olha onde eu tô... Não, meu irmão, pergunta do seu Francisco ali, do Sandro, depois. Então eu tinha essa rejeição. Mas aí depois que eu vi o plano, fizeram as quebras de objeções, eu tirei a objeção tanto de venda, quanto a de rejeição com a marca, né, e tal, que muita gente tem, e isso fica tranquilo. Porque alguém rejeita a marca, e são poucas pessoas hoje em dia, não quer dizer que ela nunca vai fazer parte. Talvez ela vai fazer parte, ela só vai esperar o momento ideal para isso. E eu também quebrei a rejeição de não ter tempo. Porque na época que eu comecei, eu trabalhava e estudava. Eu fazia mestrado e eu trabalhava como funcionário público. Então, eu teoricamente não tinha tempo. Mas aí eu vi que, se eu pegar 2 horas por dia, eu consigo fazer e tal. E realmente foi o que aconteceu, né? Então, foi mais ou menos essa idade que virou a chave pra mim, com uns 23 anos. E ao mesmo tempo, tive a sorte de terem quebrado essas objeções pra mim, né? Daniel, só pra gente ter uma comparação no com o nosso negócio, né? Que você tomou a decisão de vir fazer ele. Se você tivesse mantido como engenheiro florestal, quanto você acredita que você estaria hoje faturando? Cara, um teto hoje do engenheiro florestal. Eu teria dois caminhos a seguir, naturalmente. Eu seria empregado, seja do setor público ou privado. Talvez eu passasse num concurso público, do Estado, alguma coisa parecida com isso. Eu julgo que quando eu me proponho a estudar algo, eu tenho um certo... Falando com humildade mesmo, assim, mas eu tenho uma certa facilidade em aprendizado. Então, talvez eu pudesse ter passado em outros concursos e tal. Então, eu poderia estar ganhando talvez 10 mil reais, 8 mil reais, 12, não sei, em algum cargo bom já, né? Concursado. E se eu fosse empreender, eu teria um problema que eu não teria capital para isso. Então, talvez tivesse que usar algum artifício estatal, algum tipo de financiamento, ou me associar. Eu poderia empreender, talvez eu fosse empreender na área de manejo florestal, que é basicamente derrubar a árvore legalmente. Isso dá dinheiro. Mas eu seria a cartilha de todo empresário tradicional. O empresário tradicional, ele não fica rico com 25 anos. Ele começa a empreender, ele vai ficar rico com 40 e pouco, 50 e tal. É mais cabeça branca, né? Exato. O multinível que tem esse processo de aceleração. Então, o emprego você não fica rico. Empreendendo, normal, que não é multinível, você também fica rico. Mas demora, sei lá, 15, 20 anos. E multinível, você fica rico, mas estamos falando de alguns anos, né? Então, das duas maneiras, hoje ainda eu não seria uma pessoa considerada matematicamente rica, né? Se eu seguisse essa carreira de engenheiro florestal. Eu sei isso pelos meus amigos. Eu tenho um amigo que está bem, eu tenho outro amigo que tem emprego e tal, todos estão sólidos. Mas eu tenho um amigo bem curioso, vou até visitar ele daqui a um tempo, porque ele mora na Noruega, ele faz PhD na Noruega e tal, o Cauê, abraço Cauê e tal. Doutor, PhD e tal, um negócio bem legal. A Noruega é um país incrível. Mas eu não sei também mais ou menos quanto ele ganha, né? Mas a qualidade de vida dele é muito boa, até porque o sistema lá é muito bom, o Estado oferece coisas muito boas lá, o Estado funciona bem lá. Então, foi o meu amigo assim mais de referência que eu tenho, mas ainda assim eu acho que é bem distante da realidade que a gente vive hoje no multinível, né? E hoje nós vamos falar de uma nova mudança, uma nova virada de chave, que é o marketing de rede indo pro digital. Cara, assim, eu sempre costumo fazer uma analogia sobre esse lance, porque às vezes o novo ele causa medo. Então, por exemplo, um cara que viaja só de carro, alguém fala assim, meu irmão, tu faz uma viagem de 8 horas de carro? Se tu for de avião é 1h30. Sim. O cara fala, aí, não vou de avião. Por quê? Aí vem algumas coisas, vem medo, vem paradigma. Porque ele viu no noticiário ontem que caiu um avião não sei aonde, bem longe dele. Aí ele, meu Deus, aí ele cria uma mistura de medo com paradigma, às vezes ele fala que é caro e tal, porque o novo causa medo. Depois que ele começar a viajar de avião sempre, ele não vai querer voltar, né? E causa aquela falsa sensação de, não, eu vou de carro que eu tenho mais segurança, que é um outro viés, né? O viés do controle, né? E na verdade, nos Estados Unidos morrem 45 mil pessoas todo ano de acidente de carro, e de avião, às vezes não dá nem uma centena, assim, é muito pouca, né? E tem ano que nem cai avião. Então, a nova experiência causa medo. Eu lembro quando eu comecei a viajar de avião, eu lembro quando eu comecei a fazer algumas coisas diferentes. E quando a gente fala de modernidade, causa medo nas pessoas. Verdade. E a gente tem um grande desafio no multinível, que é o seguinte: nós precisamos fazer algo. Tem uma balela que fala assim, tudo precisa ser
duplicável. Depende, por exemplo. O líder ele não precisa ser duplicável. Eu tenho o meu jeito de falar, você tem um jeito, você tem o seu jeito de falar, então o líder não precisa ser. Mas, em relação à rede, em construção, quanto mais duplicável, melhor. Isso é verdade. Então, nós temos um desafio que é o seguinte. Existem estratégias digitais boas de ganhar dinheiro na internet, só que elas funcionam individualmente. Verdade. Ou a pessoa tem que ter uma habilidade muito boa. Eu já vi algumas pessoas que já ganharam quanto eu ganhei. 30 milhões, 20 milhões e tal, às vezes na internet. Às vezes o cara lança um curso. Só que tem uma diferença, né? Porque às vezes o cara fatura 30 milhões na internet, mas ele teve 20 milhões de custo, ou 25. Às vezes ele não tem lucro, né? Na Renaudet, basicamente tudo é teu lucro. É o que cai na sua conta, basicamente tudo é teu lucro. Né? Então, a gente, no digital, a gente tem pessoas que ganham individualmente, mas o cara fica rico só. Na Renaudet, meio que tu fica rico e uma galera fica junto contigo. Então, é uma distribuição de riqueza melhor. E por isso, é um negócio que precisa ser mais duplicável, mais pessoas consigam fazer. Então, tem estratégias que a gente poderia até aplicar, mas funcionariam só para a gente. Ou só para mim, ou só para você especificamente. E o grande desafio é, como que eu digitalizo esse negócio sendo duplicável? Que uma pessoa de 18 anos, uma pessoa de 90 anos consiga fazer. E eu acho que eu tenho não estou falando que eu tenho a solução, mas uma das partes dessa solução eu acho que eu realmente tenho entregado, eu tô com a visão sobre isso de maneira muito clara. Eu acho que no momento oportuno a gente pode falar disso, né? Que é digitalizar o nosso resultado presencial. Eu não tô falando de tráfego pago, eu não tô falando de fazer um funil de vendas, uma página de venda, bot, robô, não. Tô falando algo que todo mundo pode subir o seu stories, pode subir no seu Reels do Instagram ali, um videozinho, alguma coisa que todo mundo consegue fazer organicamente, né? Então, eu acho que esse é um dos caminhos, acho que no desenrolar aí da conversa a gente pode falar isso. E, cara, sobre os livros de multinível que tu falou, e aí eu termino a minha fala, eu gosto de ler, mas eu gosto de ler coisas que eu vá aplicar. E é tipo assim, se for redundante, se for o mesmo assunto de novo, eu só vou ler de novo se for pra memorizar, pra internalizar aquilo melhor. Mas depois que eu internalizei, eu não preciso ler mais. Livro de multinível, cara, eu tenho acho que 13 anos de multinível, 12, 13 anos de multinível. Eu acho que eu li 3 livros de multinível. Porque quando eu fui ler o quarto, já é a mesma coisa. É tipo assim. E aí eu falo assim, poxa, eu tá com preguiça. Eu falo, não, eu apliquei já o que tá naqueles livros. Assim, eu não preciso ler outro, que é a mesma coisa, só que com outra cara. Aí eu falo, cara, mas assim, e é antigo. O futebol, 20 anos atrás, não tinha um VAR. Os jogadores duravam até 30 anos de idade. Até uns 30 anos atrás, eles duravam até uns 30 anos de idade, né? Hoje, o Cristiano Ronaldo tem 40 anos. O Messi tem 37 anos. Ganhou um Mundial com 35, 36 anos de idade, né? Então, os jogadores duram mais. A tecnologia é melhor. O VAR tá aí pra ajudar. O juiz, se a bola ultrapassa a linha do gol, ele vê no relógio. Foi gol. Não foi gol. Né? Então, e foi uma grande... quando teve surgiu o VAR, todo mundo ficava com dúvidas se colocava ou não. Uma polêmica e tal. Hoje em dia, acho que a maioria dos lugares não quer tirar VAR. Não vai querer. Então, é a mesma coisa a modernidade do multinível. A função básica do futebol é marcar mais gols que o adversário. Marcar mais gols. Ou seja, você tem que ganhar o jogo. A função básica do multinível é rede e venda. Na parte da rede é recrutar e reter. Ou você recruta pessoas ou você retém o time. E na parte de vendas é venda. Então, a função básica de marcar gols não mudou no futebol. E a função básica no multinível de recrutar, vender e reter não mudou. Mas a tecnologia envolvida e o processo de como você faz para isso ficar mais produtivo, isso deveria... No multinível não mudou. Nas indústrias inteiras do mundo mudou. Mas no multinível não mudou. Até livro. Livro que tem um super dogma do livro de papel, né? Cara, eu tô lendo um livro. Até livro, muita gente... Eu mesmo consumo muito livro no Kindle, no iPad e tal. Eu leio livro... Digital. Às vezes mais do que o livro físico, porque às vezes eu tenho uma certa gastura, se ficar velho me dá uma certa alergia e tal. Então eu leio mais digitalmente. Então até o mundo de livro, que cara, o livro ele é o símbolo da tradição e da não sei o quê. Até o livro virou digital, filho. Aí tu não quer virar, pô. Tu quer assim, não, eu vou seguir aqui um livro de 1920 que está certo como objetivo, mas não mais como método. Uma prova disso é que antes você convidava no multinível ligando para as pessoas. Hoje em dia, se a pessoa te liga direto, tem gente que se incomoda. Eu não atende. Eu me incomodo. Eu falo, mano, o cara me ligou direto. Pô, podia ter mandado no WhatsApp antes, né? Cara, o multinível, existem algumas ilusões dentro do marketing. Dentro de todo o setor, existem ilusões internas. Que são dogmas que as pessoas creem e elas não veem que é nitidamente um dogma. E no marketing de rede tem várias. A primeira é uma que tu falou ainda agora. Muita gente, ou tu falou mais ou menos com essas palavras.
é que a galera é meio que metida a ser empresário. Alguém convenceu, não sei se foi o líder, não sei se foi eu, se foi tu, alguém convenceu de que o cara é empresário, pô. Não, sou empresário e tal, não sei o quê, mas só porque ele criou um CNPJ, né? Assim, na teoria tudo bem, ele é empresário, tem um CNPJ, beleza. Mas vamos ao mundo prático, né? Cara, o que é um empresário? Você vê pelo básico. Por exemplo, o cara ele não separa os gastos da pessoa física e da jurídica. Ele recebe na Rinode na pessoa jurídica, aí ele vai e compra leite da criança, compra coisa pra casa dele, tudo no cartão da jurídica. Doideira. É um negócio. Então ele nem sabe que é empresário, ou seja, ele não existe a pessoa física dele. Né? E tem gente que é pessoa física que rouba a empresa e tal. Então, cara, ele faz uma confusão pesada. Na qual, se ele tivesse 2 cartões diferentes, vou comprar coisa pro meu negócio, meu VIP 600, minha ativação, vou pra convenção. Ele paga no cartão da jurídica. Exato. E uma parte da jurídica, você pode, no Brasil, não sei se você sabia, você pode pegar o seu lucro que a Rinode te deu. Você pode distribuir ele, o seu contador faz isso, como lucros e dividendos. Você manda para sua conta CPF, o contador tem que declarar isso, tá? E aí, os gastos da pessoa física, você faz aqui. Mas tem gente que manda tudo também, que tá errado, porque uma pessoa jurídica, ela tem que ter gasto. Então, pela parte de finanças, tu vê que o cara não é empresário. O segundo é pela parte de investimento, tu vê que o cara não é empresário. Qualquer empresa tradicional, como é que é a lógica? Ela tem a receita, que é todo o dinheiro que entra. Aí tem a receita bruta, tem a receita líquida, que tem umas devoluções aqui, uns impostos que incidem. E aí tem despesas administrativas. O cara paga salário, funcionário, etc. Água, aluguel, etc. Aí depois embaixo tem despesa com marketing, que também é inexistente. No marketing de rede. Ninguém investe não. O cara tem a receita, ele não tem funcionário, então já não existe isso. Despesa com marketing, ele não existe isso também. Aí no final, na DRE, né, é uma demonstração de resultados do exercício. Embaixo tem as despesas financeiras, que é se você está investindo num lugar ou se você está pagando juros. Sabe? As pessoas também não têm isso. Aí tem um lance chamado CAPEX, que é o reinvestimento no seu próprio negócio. Porque todo mundo que é empresário de verdade, eu não estou falando dos metidos a empresário. Eu estou falando nem de quem crê que é empresário. Eu estou falando dos empresários de verdade. Eles te falam, cara, os primeiros lucros do seu negócio, sai usando. Ele fala isso. Cara, você começou a lucrar, gasta tudo. Que empresário de sucesso fala isso? Ele fala assim, reinveste no seu próprio negócio. Não é isso que os caras falam? Exatamente. As pessoas na Rinode reinvestem? Nem... Não existe. O CAPEX de reinvestir não existe. Não. Eles tentam fazer tudo de graça. Eu vou pegar o melhor aplicativo gratuito para editar vídeo. Eu tenho não vou comprar uma câmera porque eu já tenho um celular bom. Eu não vou ter um microfone porque o meu iPhone grava bem o áudio. Aí ele tenta fazer tudo na gambiarra. Não, o iPhone, a grande maioria nem tem um iPhone. Nem tem iPhone. Não investe um telefone bom. Cara, e aí... Ele não reinveste no negócio, não reinveste promoção pro time, etc, né? Eu sempre falo que, poxa, 11 anos seguidos eu levo meu time para um resort. E antes de você ficar maluco com seu upline, por isso que o time do show tem sucesso. O meu upline nunca fez promoção. Aí eu falo, ô animal, eu não estou ensinando o seu upline a ficar rico, estou ensinando você a ficar rico. Então, tu vê, pela parte de não separar gasto de pessoa jurídica da física, o cara não é empresário. E 2, pela DRE do cara, ele pega todo o dinheiro dele, da Rinode, e gasta como se fosse pessoa física. Não... Então, assim. Quebra a empresa. E não reinveste no negócio. E no outro mês começa a empresa com caixa zerado. Exatamente. E aí, então, essa é uma ilusão que é metida empresário. Não é. Aí o cara sai daqui, acha que é o bambambam. Acho que é o bambam. Tem uma ilusão 2 também. Se der tempo eu falo. Senão eu passo pra ti, depois eu falo da 2. Aí o cara é metido empresário, sai da Rinode, tenta fazer outro multinível, dá errado. Porque ele desconsiderou o fator sorte. Que é outra balela que tem. Que tudo foi a meritocracia na Rinode. Mentira pesada, assim. A gente teve uma sorte pra caramba do fator Rinode, é muito forte. Tem o nosso mérito de trabalho, existe, claro. Ninguém chega a tristar, a Imperial, a dupla, diamante, à toa. Mas o fator Rinode, eu acho que vocês concordam comigo, ele influenciou muito, né? A sorte de estar nessa empresa. Aí o cara que é metido a empresário, sai da Rinode, tenta ter sucesso, outra empresa quebra a cara, aí vai outra, quebra a cara. Aí depois de um tempo, tá vendendo mentoria pra ensinar os outros a ser empresário. Loucura. Aí, mano, é um mundo, assim, é o pote mijando no cachorro. Aí, da onde veio isso? Do dogma e da autoilusão que aqui dentro tem. Eu sou um empresário, meu resultado na Rinode de milhões foi só a meritocracia, foi mérito meu, e não sei. Aí ele se enche de ego, e quando vai para o mundo real, paulada, entendeu? Então, depois eu posso falar mais disso. Tem lembra que eu falei do futebol ainda agora? O futebol, ele passou a ser jogado agora por videogame, digitalmente, ou ainda tem o presencial? Ele ainda tem, só que o arcabouço ao redor do presencial é muito mais tecnológico. Então o nosso negócio não vai...
tirar presencial. Cara, o presencial é muito importante. Você pode ajustar a lógica dos eventos, alguma coisa assim, cara, mas o presencial... Existem 4 formas de você se comunicar, basicamente. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, né? Presencialmente é melhor que vídeo, vídeo é melhor que áudio e áudio é melhor que texto. Tem essas 4 formas de se comunicar. Sempre que possível, é melhor você estar presencialmente. Pô, um podcast desse a gente podia gravar por vídeo. Mas já que a gente está presencial, é muito melhor bater o papo muito presencial. O presencial é envolvente. Ele fecha mais e tal. Qual o grande problema nosso? É que essa parte 2 do vídeo é ausente. E o cara, quando vai pra casa dele, ele vê uma PN presencial. É envolvente, legal. Só quando ele vai pra casa dele, ele puxa o celular e vem um excesso de informações. É TikTok, é Instagram, é comida, pastor, é menina dançando. É um monte de coisa. É um monte de coisa que ele vê, coisas boas e coisas ruins e tal. E aí, tudo que você mostrou pra ele no presencial vai sumindo da cabeça dele. Então você tem que ter uma estratégia de acompanhamento que você entre na disputa. E eu falei ontem, cara, se a gente tiver vídeos curtos, um banco de vídeos curtos, que tu manda pro prospecto depois... Cara, já melhora muito. Porque como é que é o acompanhamento da galera hoje? Faz a PN presencial, beleza. Aí volta pra casa. Aí no outro dia ele manda uma mensagem pro prospecto dele. E aí? No WhatsApp. Ou seja, tem presencialmente vídeo, áudio e texto. Ele pega a forma de comunicação mais fraca, que é o texto. O cara tá lá na casa dele, vendo um monte de vídeo de um monte de coisa. De um monte de oportunidade, de um monte de entretenimento. Tu manda só um e aí pro cara por texto. Teu fechamento vai ser baixo. Agora, se tu no outro dia, em vez de tu mandar um e aí, tu manda um e aí, depois manda o áudio. Fala, cara, como é... eu sei que você tá pensando ainda e tal, mas deixa eu te mostrar um negócio aqui. Me diz o que você acha disso. Aí tu manda um vídeo pro cara. Tu manda um vídeo de acompanhamento. Às vezes é um testemunho de alguém que tem a profissão dele. De 30 segundos ou 1 minuto. Ou que tem a profissão da esposa dele. Ele vê aqueles 2 vídeos. Então, são vídeos de acompanhamento. O mesmo vídeo você pode usar na PN. Você pode usar para acompanhamento. Você pode usar para recrutar. Você pode usar para fazer um monte de coisa. Né? Depois a gente pode falar disso também. E aí, o nível de acompanhamento já melhora. Melhorando o acompanhamento, melhora o recrutamento e a retenção. Então, o presencial existe, só que o arcabouço digital de apoio ao presencial, ele tem que melhorar. Verdade. Até porque eu demoro, se eu sair aqui agora na rua e eu quiser falar com 100 pessoas, eu vou demorar, sei lá, 8 horas, 10 horas, não sei. E depende de o que eu vou falar também, 100 né? pessoas? Se eu for, faz hoje? Não, se eu for só falar oi, eu falo rápido. Mas se eu for dar uma mensagem de 3 minutos, meu irmão, nem dá hoje, eu acho, né? Agora, se eu subo um Reels de um depoimento de alguém no meu Instagram, como eu não quero nada, ou eu sou a Márcia de Manaus, comprei um carro, ganhei 4 mil reais em 21 dias, não sei o que, qualquer coisa. 100 pessoas veem aquilo. Verdade. E eu nem andei. Então, tipo assim, eu não sou contra presencial. Inclusive, não sei se vocês sabiam, o evento que eu fiz ontem aqui foi presencial. Eu estou aqui em Cuiabá. Esse podcast é presencial. Então, óbvio que o presencial é maravilhoso. Mas não ter as outras ferramentas de vídeo, de apoio digital, cada um conta uma história. Então, por isso, o que eu tenho feito? Eu tenho tentado falar com os líderes e com a liderança e postar mais vídeos para ver se a gente ganha a galera com qual filosofia? Ensinar tecnicamente como melhorar, a gente alinha conteúdos. Então, por exemplo, cara, a gente acredita que a gente tem que ter um banco de vídeos curtos, com legenda e tal, etc. Então, cara, beleza. Então, a gente aqui vai falar, todo seminário a gente fala disso, a gente vai ensinar tecnicamente como faz. E tem a parte inspiracional também. Então, eu acredito que tem que ter a parte técnica, mas tu tem que dar uma alinhada antes. E o que eu acredito que deva ser alinhado é mais digitalizar a galera. E quando eu falo digitalizar, não é você fazer o tráfego pago, funil, não sei o que, isso não é duplicável. Digitalizar é basicamente, a gente vai fazer um banco de vídeos, tem um banco de vídeo pequeno de tudo. Gente contando história, corte e tal, e tu vai usar esses vídeos no teu dia a dia. Na tua rede social, tu usa pra prospectar, usa pra convidar, usa pra fechamento, usa pra acompanhamento, usa pra aumentar a crença interna da rede. Porque se a rede recebe um monte de vídeo todo dia, ela tá compartilhando, ela tem acesso a histórias que ela não conhecia. Ela se inspira. E uma rede inspirada, ela produz mais e a retenção também é melhor. Então, tudo, os vídeos curtos ajudam. Vocês acham que o Brasil se viciou em aposta esportiva ou no Tigrinho, que é ainda pior? Né? Aposta esportiva, ok, assim, mas eu não gosto também, mas menos mal, né? Menos mal. Mas o Tigrinho é complicado, né? Mas enfim, cada um quer também fazer juízo de valor. Mas assim, vocês acham que as pessoas se viciaram nisso porque alguém foi numa caseira 1 a 1 com ela? Não, numa PN 1 a 1. Eu chamei, Júnior, vem cá, vem aqui em casa. Esse aqui é o Tigrinho, da família Felinis Dracarys e tal, não sei o que. Aí tu mostra a história do Tigrinho, esse aqui é o pai do Tigrinho, esse aqui não sei o que, mostra a PN do Tigrinho. Aí o cara se cadastrou pra jogar, não foi assim. Será um vídeo do YouTube de 2 horas,
História do Tigrinho. O cara viu 2 horas de podcast. Não foi assim. Como que foi que o cara teve acesso? Ele simplesmente estava no celular e ele estava passando vídeo. E apareceu algum depoimento. O depoimento é mais ou menos assim, ó. Acabei de fazer o do almoço. Duzentão ganhei agora. Acabei de ganhar o dinheiro do almoço. Só nessa plataforma incrível. Ou seja, o cara não se apresentou, não falou: oi, meu nome é João, eu sou na cidade de Cuiabá e agora eu estou apostando. Não. Se ele falar: oi, meu nome é João, o cara já passa. A pessoa quer saber o resultado na cara. Todo mundo tá, bicho, é informação instantânea. Então ele falou: acabei de fazer o do almoço, R$200 agora ao vivo, só com essa plataforma. Aí o cara já para e fala: opa. Mas não foi um vídeo desse de depoimento que fez as pessoas se cadastrarem no Tigrinho. Foi um dia que o cara passou, ele viu um depoimento, ele fala: que aposta, não quero não. Aí no outro dia ele passou na rede social, ele viu outro. Aí ele fala: tá. Aí passou outro. Lá na quinta vez que ele vê, ele fala: mano. Aí tá meio liso, ele fala: mano, deixa eu dar uma olhada nessa plataforma aí, ver se eu tenho sorte. Então não foi um influencer que postou um vídeo uma vez que fez as pessoas se cadastrarem. Foram vários influencers, foi um grupo. E a gente tem um grupo de pessoas. Que postaram vários vídeos de depoimento e não só uma única vez. O que a gente tem dessas 3 fórmulas? Do grupo de pessoas, dos depoimentos e da repetição, que é mais de uma vez. A gente só tem o grupo de pessoas. Mas a gente ainda não tem os vídeos gravados. E a gente ainda não repetiu de ficar postando esses depoimentos. Marketing de rede, ele tem uma alma gêmea. Chama depoimento. A grande empresa de shakes que a gente conhece. Mas, cara, ela cresceu como? A base de depoimento. Depoimento, perdi 30 quilos, 50 quilos e tal. Na época que as pessoas ainda tinham paciência de ver coisas longas, estar em reunião presencial, hoje as pessoas têm menos paciência para reunião presencial. Não sei se você sabia. Por conta disso. O cara fala: mano, manda logo, manda um vídeo aí resumido. É assim, né? O cara, hoje em dia, as pessoas não pesquisam mais nem no Google. Como trocar uma lâmpada? É no YouTube ou no TikTok. Os caras pesquisam direto. Então, o marketing de rede, ele é alma gêmea com depoimento. E aí, na época que as pessoas ouviam presencial, a gente fazia depoimento, contava história e recrutava muito. Depois de um tempo, a galera não vai mais muito pra reunião e os depoimentos se digitalizaram de todas as áreas, menos o nosso. A coisa que eu mais gosto numa cidade, eu chegar, o cara me contar uma história incrível. Meu irmão, vendia 2 luvas de silicone todo dia, ou 10. Depois de um ano, comprei o carro. História incrível, tem gente que chora e tal. Aí eu falo: poxa, incrível. Só tem um problema nessa história. Ela não está em vídeo. Verdade. Porque a pessoa cansa de contar a mesma história. Eu não posso levar a pessoa comigo carregando pra minha PN 1 a 1 pro meu convidado. Falar: ei, conta aqui o teu testemunho. Não posso. Mas se eu tenho um videozinho dela, de 40 segundos, ele vira onipresente, entre aspas, né? Exato. Só Deus é onipresente, mas ele pode circular. Então, não foi um influencer que postou um vídeo do Tigrinho uma vez. Foram um grupo de pessoas que postaram vários depoimentos várias vezes. Se a gente fizer isso, a exposição aumenta. E eu aprendi uma coisa na matemática. Se você tem uma maior exposição, você tem uma maior conversão. Esse raciocínio é lógico? Correto? Sim. Claro. Então, o que te faz crer que nós vamos aumentar absurdamente a exposição e não vamos converter mais? É porque vai ter escala, né? Vai ter escala. Vamos lá, Daniel. Passa aí. Como é o script? Igual você mostrou lá ontem. Primeiro passo. Tá. Primeiro assim, não é só depoimento de palco. Qual é o objetivo principal? Você fala assim: cara, pense agora você tá na Rinode. Tem alguma história boa no seu time? Ou às vezes é seu crossline, amigo seu, que você ouviu. Você fala: cara, tem a história da Maria, velho. Cara, a Maria conseguiu botar ela na filha dela numa escola boa, a filha dela tava sem escola e tal. Beleza, você fala: vamos gravar com a Maria? Você pega o seu celular. Se você tiver um lapelzinho, é até melhor, porque as pessoas não gostam de áudio ruim. O vídeo pode até ser ruim, a qualidade do vídeo. Mas se o áudio for bom, ele já dá uma compensada, né? Ah, mas eu não tenho microfone e tal. Então vai pra um lugar que não tenha eco, né? Vai pra uma sala que tem muitos sofás, que tem cortina, que não vai ter eco. Ou vai pra luz do dia, que não tem eco também, né? Não vai gravar no banheiro, né? Ou num escritório que é só parede, não tem quase nada. E a luz do dia já serve como... E a luz do dia já é a luz... top pra você filmar. E aí você grava. Ela conta a história dela, você tá lá no botãozinho vermelho. Vai ser um vídeo longo, talvez 7, 8 minutos. Depois você vai cortar ali na edição pra ele ficar menor. Dito isso, você caçou as histórias que você vai gravar. Não espere só pelo seu upline isso, senão já era. O trabalho mais difícil é gravar. Só que depois que tiver gravado, filho, meu irmão, a gente tá com ouro puro na mão, velho, sabe? E é assim, gravar não é nem tão difícil não. A gente que tá dizendo que é o mais difícil. Mas também não é difícil gravar. Sentar, apertar o celular, botão vermelho e gravar, alinhar um pouco a pessoa, não é. E lembrando, Daniel, que é de forma simples, de sem forma nada simples, muito... Líder que faz meus vídeos é maravilhoso, o Claudemir faz barba, não sei o que, aquilo é pra gerar autoridade.
Meus vídeos que eu posto de finanças, de investimento, de Rinode, às vezes eu falo de jogador de futebol, é pra gerar autoridade pra mim, gerar seguidor e tal. Aquilo não converte em cadastro. Agora, um depoimento de uma pessoa que aparece assim: cara, eu fiz R$4.000 em 21 dias usando o método Black Diamond. Tô muito feliz. Alguém que vê isso, ele fala assim, mano, que me dá isso? Eu quero fazer. Ou um depoimento assim, ó. Cara, eu queria fazer R$1.000 por semana. Sou Uber, queria fazer R$1.000 por mês. E tô fazendo R$1.000 por semana com esse método Black Diamond aqui. Pô, muito obrigado. Sem deixar de ser Uber. Lindo. Se um Uber, outro Uber, vê um vídeo desse. Conecta. E é da mesma cidade do cara, ele não vai falar, mano, Lógico. pô, sem deixar de ser Uber, como assim? E tal. Então, isso atrai pessoas pedindo para se cadastrar. Ou então ajuda no processo de fechamento. Tu mostrou o plano pro cara. Aí tu tá 1 a 1 com ele. Tu não tem uma pessoa contigo fisicamente para dar um depoimento. Mas tu tem um celular. Tu puxa, olha isso aqui, ó. Tu mostra um depoimento pro cara no perfil dele. Aí no YouTube agora não, daqui a pouco. Anota aí, tá? Anota mesmo. Se você não anotar, você não vai ficar rico. Tem um seminário meu chamado Multinível Moderno. Tem uns 3 vídeos falando de multinível moderno. Ele é um que a foto é um Neandertal, tipo assim, um meio macaco e tal, com um notebook. Você vai ver esse vídeo lá pelo meio. Tem 10 dicas, que foi a pergunta que o Claudio me fez que eu não terminei. Tem 10 dicas de como gravar esses vídeos. Você acabou de ouvir Um Bom Depoimento Pode Mudar Teu Negócio com Daniel Uchoa, Imperial 3 Stars do Rinode Group.